Agora eu consegui entrar, Su. Eu acho que foi eu, viu? Eu acho que eu Tava entrei dando... no primeiro aqui que eu fiz. Desculpa. tava dando que você tava em outra reunião. Pois é. Aí eu desconfiei, falei, era para estar gravando naturalmente. Falei, o que eu fiz? Deixa eu... Olha, eu chamando a atenção do povo, pra você ver, né? A Laura... Eita, que coisa feia. A Laura já apontou aqui que a janta tá atrasada. Eu vou colocar aqui, entra e vai ouvindo, mulher. Eu também já pedi um lanche agora, porque, tipo, sabe quando dá aquela fome, você fala, nossa, na hora que eu terminar, eu vou estar com fome, eu não vou fazer nada. Eu falei, já vou pedir, porque dá tempo certinho do negócio chegar, eu terminar e me alimentar. Boa noite, Sônia. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vou deixar a câmera e o áudio desligado aqui, que eu vou organizar o jantar da pequena. Tá bom. Tá todo mundo no jantar. E você, Lilian, já jantou? Não, ainda não jantei. Tô editando umas fotos aqui. Olha só. Então, sem delongas, deixa eu compartilhar minha tela para vocês já irem ouvindo. Tem que ouvir. Deixa eu deixar meu coisa aqui no mudo, para não atrapalhar. Cadê? Bom, eu vou gravar, aí também depois, se vocês quiserem ouvir melhor. Mas vamos lá. Hoje a gente vai começar com o capítulo 2. Eu não sei se vocês leram, porque quem é que tem o livro? Você comprou o livro, Lilian? Ou Sônia? Ai, travou tudo aqui. Não comprei. Esse não. Tá. Mas você chegou a baixar, né? Eu lembro que eu tava tentando baixar, não lembro se eu consegui. Eu lembro que eu tava tentando baixar, e aí acho que a gente tinha conversado e ficou para eu começar depois a ler, não lembro direito. E aí caiu no esquecimento. Então coloca na sua agenda, acabei começando a ler outro, inclusive. Meu Deus. Sônia, eu tenho livro físico, beleza. Mas depois você resolve isso, o livro está lá no site, Lilian. Enfim, beleza. De qualquer maneira, eu vou fazer um resumo hoje, resumo do resumo. Mas é importante quem se aprofundar com o livro poder tê-lo, né? Até para poder se envolver com o contexto, porque aqui é mais um resumo. Hoje a gente vai falar de fé. No capítulo anterior, eu vou até passar aqui os slides anteriores, a gente falou sobre desejo, e assim, o que eu estou fazendo, fica a sugestão para vocês, principalmente quem está envolvido mais com o livro. A cada capítulo, eu tento no dia seguinte, no meu caso, isso vai ser amanhã, quando a gente lê o primeiro capítulo, e aí eu decidi me conectar com esse capítulo. E aí eu refiz, sabe, como se fosse as 5 principais coisas que eu quero esse ano, que é o desejo que eu tenho. Em 2021, dentro de tudo que eu faço, essas são as 5 coisas. E cada coisa é para uma área da minha vida. E aí eu descrevi meio que o caminho que me leva até lá, né? Porque essa questão do desejo, gente, esse treino, sabe, de desejar algo e trilhar um caminho para alcançar aquele algo, basicamente é habilidade com projeto. Então, se você leva para a vida pessoal ou para os negócios, o hábito ele é o mesmo. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu queria ter um software de gestão. Eu tinha ele em Excel. Então, eu tinha que trilhar o caminho que me levasse a isso. Aí eu tive que buscar fornecedor, entender o conceito. Isso da minha marca seria reconhecido. Ter o desafio de fazer esse investimento, que é o que a gente vai falar hoje sobre fé. E aí, aos poucos, tudo foi acontecendo. Então, tudo aquilo que a gente se propõe fazer, algumas coisas têm mais desafios, outras não. Só que tudo parte realmente do desejo. Isso a gente falou no capítulo anterior. O capítulo de hoje, ele é o seguinte, ok, define o topo da sua montanha. O que está no topo da sua montanha? Peça, né? Qual é o desejo que está na sua cabeça? O que você quer?
E agora você precisa desse segundo elemento, que é a fé. Então, dos 12 elementos que cada capítulo compõe um assunto, cada assunto ele precisa ser interiorizado. Senão, você vai ficar só com aquela coisa, é um conhecimento de livro, mas você pode trazer para sua realidade, porque ele é como se fosse um manual. Então, a primeira coisa, o que você quer para sua vida, né? Quem já fez o Compass sabe que a gente tem lá a órbita pessoal, basicamente é definir uma coisa para cada área da vida. Quem não fez, converse com o seu coração. Pense nas coisas que você ainda quer resolver esse ano. Pode ser uma meta financeira, mas às vezes a aquisição de algo material, ou às vezes a vivência com alguma coisa, né? Essa definição precisa acontecer para se utilizar esse segundo elemento, que a gente vai ver hoje. Então, por exemplo, o segundo capítulo, ele fala de fé. E aí eu pergunto para vocês, como a gente pode descrever a cor vermelha para um cego que nunca enxergou? Como que a gente poderia fazer isso? Nossa, que pergunta difícil. Ai, eu acho que eu explicaria o que o vermelho me remete. Então, puta, pior que é muito difícil, porque mesmo que eu fale fogo, ele também nunca viu fogo. Nossa, é muito difícil, Suelen. Pensei em falar assim, tipo, vão pensando uma cor aí, que traz... peraí, que deixa eu só... Minha janta chegou. Pera aí. Tá bom. Vai pensando. Tá calma, vai deitar. Sônia, como você descreveria o vermelho para um cego? Laura, como você descreveria o vermelho para um cego? É para pensar mesmo, né, gente? Porque é fácil quando a gente vive num mundo de visões, né? Mas se a gente for analisar, tem muita gente em situação bem complexa e aquém do que a nossa. E esse é um dos motivos que faz com que a gente pense através da empatia. Como falar para alguém acreditar em algo que ela nunca viu? É o mesmo que falar para uma pessoa que não sabe o que é felicidade, ou uma pessoa que não sabe o que é o amor, ou uma pessoa que não sabe o que é tristeza, em qualquer outra situação. Então, às vezes, a gente tem muito claro para a gente, mas se a gente analisar, a gente duvida de muita coisa. Por exemplo, como um pobre pode acreditar que ele pode ser rico se ele não sabe o que é riqueza? Compreende? Então, essa discrepância entre quem eu sou e onde estou, para onde eu vou e aonde eu quero ir, depende muito deste elemento, porque você tem que enxergar aquilo que você não tem. Então, tudo aquilo que a gente deseja, aí lembra o primeiro capítulo. Então, se eu desejo diminuir, sei lá, 5 quilos, eu quero perder 5 quilos, você tem que se pensar esses 5 quilos, você tem que confiar nesses 5 quilos que você vai eliminar e você precisa enxergar o processo para isso, você tem que acreditar no processo. Isso é a fé.
Então, como você vai falar para alguém que não tem, que ele pode ter, e ele precisa aprender a pensar da forma com a qual ele deseja, porque isso faz todo o sentido para a fé. O que é fé? Como vocês escreveriam fé? Sônia, Lilian e Laura. Descreva fé para você. Acho que seria acreditar né, nas coisas boas e acreditar que as coisas vão dar certo, mesmo sem saber como exatamente elas serão, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Sem ver nada, sem ter informação nenhuma. É tipo acreditar num breu, né? É o mesmo que descreveu o vermelho com o cego, né? Como que eu vou descrever fé? Para quem não sabe o que é fé. É acreditar? Em quê? Por quê? Como? Né? Bom, então, segundo o livro, tá? E agora são informações do livro. A fé é o alquimista da mente. A alquimia transforma um elemento em outro, por exemplo, um pensamento em realidade. Então, a fé é um elemento necessário para uma mudança, para algo. A fé, então, ela é uma ferramenta. E aí eu fiz um esqueminha aqui, conforme eu fui lendo o processo. Eu vou ter que puxar aqui só para Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Literalmente, só que agora em forma na Bíblia, né? Ó, a fé é o firme é sólido, fundamentos das coisas que se esperam. Esperar é futuro. E a prova das coisas que não se veem, ou seja, você acreditar no invisível. E na teoria parece ser fácil, mas eu quero colocar na prática. Então, eu fiz um esqueminha aqui, conforme eu fui lendo no livro, né? E, coincidentemente, eu tenho uma consultoria que é voltado à gestão do conhecimento. A Laura e a Sônia já fizeram, tá, Lili? Então, só para você ter essa informação. Onde eu falo sobre como o conhecimento, como que a gente adquire conhecimento. Então, existe todo um fluxo de entrada e saída para que a gente possa adquirir conhecimento. Só que pegando aqui é o seguinte, então o que ele fala? Primeiro a gente tem o subconsciente. O subconsciente, basicamente, é a programação de tudo aquilo que está internamente em nós e que ele se manifesta no externo perante algumas situações. Então, é uma forma de resposta. E esse subconsciente, então, existe todo um ciclo de informações que acontece com a gente. Por isso que eu falo, o autoconhecimento, ele é um mergulho, um renascimento. Quando a gente entende como a gente funciona, a gente vê o quão sagrado somos nós, porque é tudo tão complexo e funcional que você começa a valorizar a si mesmo. E é um desafio, porque por conta disso, ó, nós temos pensamentos. Então, eu posso estar falando e vocês têm diversos pensamentos. Por exemplo, putz, estou com fome. Nossa, que hora que esse negócio vai acabar? Putz, eu não entendi o que o Sally falou aí. Ah, concordo, não concordo. Automaticamente, vocês têm essa segunda voz aqui que fica falando com a sua cabeça e está dentro da sua cabeça, e esses pensamentos, eles ficam pulando, eles ficam saltando. Então, se você der voz para um pensamento, por exemplo, que quer te tirar desse momento, ele tem mais poder do que a sua consciência. Então, eu quero estar, mas, putz, eu preciso fazer tal coisa. E aí, automaticamente, o seu corpo começa a responder aonde você coloca a sua atenção. Então, se você se prepara, por exemplo, para estar aqui,
automaticamente seu corpo vai se preparar para estar aqui. Se você está aqui, mas está com o pensamento em outro lugar, então você não está aqui. O seu físico está, mas na verdade a sua energia está em outro lugar. Deu para perceber? Deu para entender? Agora, vocês podem escrever no chat, tá? O que antecede o pensamento? Primeiro são as nossas emoções. São as emoções que vai dar a vibração. Aí eu coloquei esse negocinho azul aqui para lembrar a vibração. E no livro ele fala o seguinte: quais são as emoções mais poderosas? Porque a emoção é como se ele gera a vibração e vai impactar nos tipos de pensamento que a gente tem. Por exemplo, as emoções mais poderosas são fé. Então, a fé é uma emoção, que é a emoção do acreditar, é do crer. Isso cria constância, isso cria empatia, isso cria em Deus, que é... Esqueci a palavra que estou querendo lembrar, que é a diferença de motivação, entusiasmo, né? A fé cria entusiasmo, o amor e o sexo. A fé e o amor estão em nível psíquico. Então, quando eu creio, quando eu acredito em algo, independente de ser bom ou ruim, tá, Lilian? Porque a fé, ela pode estar atrelada a uma coisa negativa. Porque ela é acreditar, mas em quê? Pode ser coisa boa ou coisa ruim. Então, a qualidade daquilo que você acredita depende muito de diversos fatores. O amor, aí o amor ele está atrelado à doação, ele está atrelado à aceitação, à liberdade, né? Só que existe energia sexual também, que já é em nível físico. Olha lá, mulheres, sexo potencializa a fé. Então, podem praticar. Então, quando junta esses três elementos, segundo o livro, são os três elementos, é criado um poder de vibração muito grande, ou seja, não basta sentir a fé, você tem que ter o amor e você pode usar a energia sexual para se mover. Então, essas energias em conjunto, ela cria a vibração, que vai estar atrelada aos pensamentos positivos atrelados a toda essa energia. A vibração faz com que a gente se conecte com uma inteligência maior e faz com que a gente se mova a nossa realidade. Então, aquilo que eu quero, eu posso mudar perante um contexto de situações. É complexo, mas é simples no funcionamento. Pode perceber, quando a gente está com baixa estima, se os nossos pensamentos forem negativos, automaticamente a sua energia vai estar negativa. E aí parece que problema atrai problema, né? É problema atrás de problema. Então, tudo que a gente tem que fazer é mudar a vibração. E muitas vezes é indicado que a vibração seja alterada com, às vezes, uma música boa, que tenha uma vibração contrária para você. Tipo, sabe quando você tá na bad, aí você coloca aquelas músicas para você levantar e tal, depois você chora, mas você volta e tal, né? Então, a vibração, ela é o limiar ali é uma ponte para a fé, é uma ponte para todos os sentimentos. Então, tem muita gente que fala, não, eu tenho fé, eu acredito, mas é uma palavra. Senta essa fé. O que é sentir essa fé? É o mesmo que falar, eu te amo. É da boca para fora. Sinta esse amor. Quando você realmente amar, você vai ver as suas atitudes. Quando você realmente tem fé, você vai ver nas suas atitudes. E quando você estiver disposto a fazer algo, você vai ver nas suas atitudes. Então, não é apenas uma palavra dita, mas sim todo um movimento, né? Então, a fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pelas afirmações ou repetições de instruções ao subconsciente, empregando-se o princípio da autossugestão. O que significa isso? Que uma vez que você define o que você quer, mediante aquele caminho, você pode falar com o seu subconsciente para que ele entenda o que você quer. E aí ele começa a produzir pensamentos, você começa a acreditar naquilo, você começa a ter amor por aquilo, você consegue vibrar aquilo. Então, dentro de nós, existem mecanismos que fazem com que a gente conduz os nossos comportamentos.
Assistindo Big Brother. Eu assisto Big Brother, não tem preconceito nenhum, para mim é muito bom, porque eu vejo realmente assim a manifestação social num confinamento. E aí teve uma participante, a Juliette, que ela comentou, acho que foi ontem, e eu falei assim, nossa, é muito pertinente, porque são outros pontos de vista. Ela falou assim, nenhum ser humano presta, se a gente não se guiar. Então, eu tenho os meus defeitos, e se eu não monitorar os meus defeitos, eu tendo a ser negativa. E de fato porque todos nós temos mecanismos internos para mover a gente para algumas direções. Somos nós que definimos um caminho. Então, isso faz a gente pensar... Até aqui tudo bem, gente? É complexo aqui, mas eu quero... Vocês estão vendo essa imagem aí? Só me dá um feedback, se qualquer coisa escreve lá no comentário, tá? Sim, eu acho que tudo bem. Ok. Então... Tá complexo mesmo. Mas olha essa imagem aqui, Lilian, Sônia, Laura. Tenta pensar da seguinte forma. Aqui está você. Você tem o seu subconsciente e tem a sua consciência. Quem é a sua consciência? A pessoa que está aqui agora. Então, se eu estou falando Sônia, a consciência da Sônia vai falar, Suelen, estou aqui. Se eu falar Lilian, cadê a consciência da Lilian? Só responde, estou aqui. Laura, cadê a consciência da Laura? Eu acho tudo bem, tá aqui, ok, tô aqui, tá? Só a consciência da Sônia, pelo jeito, não está aqui. Aí fica difícil, né, Sônia? Enfim. Então, a consciência é aquilo que a gente chama para o momento presente. Ó, eu tô aqui, eu tô agora, nesse momento, eu tô aqui. Mas inconscientemente existe uma outra consciência que, primeiro, que faz com que muitas coisas aconteçam em nível invisível. Então, tem muitas coisas que a gente não vê acontecendo. Aqui eu só tentei deixar visual coisas que nos envolvem, como as emoções, os pensamentos, as vibrações, a fé, a inteligência, tem um monte de coisas. Eu tenho um mapeamento que eu fiz de um processo de autoconhecimento, que é tanta coisa que eu falei, gente do céu, é impossível não acreditar em Deus, ou seja lá o nome que ele tiver, né? Porque a gente fala Deus, aí a gente limita, né? Por uma palavra, algo que é muito mais macro. Mas eu acho que tudo isso é pensado, porque eu não pensaria em nada disso longe de mim. Bom, vamos lá. E aí eu lembrei de um filme, a gente percebe que vai ficando velho quando a gente vai lembrando de alguns filmes, só que esse filme, ele é muito mais velho que eu, só que eu sempre fui muito ligada em filme, então mesmo filmes antigos, eu acabo guardando, né? Esse filme, quer ver que eu tampei o nome do filme, chama-se Em Algum Lugar do Passado, que é com aquele ator que fazia o primeiro Super-Homem. Como que é a história desse filme, gente? Eu acho que tem ele na Netflix, se eu não me engano, tá? A história era a seguinte, eles viviam em épocas diferentes e ele se hospedou num hotel, sabe quando se hospeda em hotéis coloniais e tal? E aí ele viu a imagem de uma mulher e ele se apaixonou pela imagem dessa mulher no corredor. Mas ele se apaixonou de uma forma que, assim, ele buscou hipnose, para vocês terem ideia. E aí, esse cara que hipnotizou, vou dar spoiler, paciência, porque eu tenho que contar a história do filme. Esse cara que hipnotizou ele falou o seguinte, você tem que estar na época dela. E aí ele pegou roupas, ele pegou moeda, ele se vestiu como se fosse nesse século que ela viveu. Então, é como se ela tivesse vivido um século antes do dele. Um exemplo, tá? Viveu no século XVIII, ele está no século XIX, e ele teve que voltar. Então, ele buscou, pesquisou a história dessa mulher, e ele foi hipnotizado. Quando ele foi hipnotizado, ele criou na mente dele toda uma história. Ele viveu com ela, ele teve relações com ela, ele viveu aquilo. Só que o que é interessante? Ele acreditou tanto que seria possível que ele viajou para dentro dele. E dentro dele ele criou toda uma narrativa. Só que em dado momento do filme,
ele coloca a mão no bolso assim, ele foi pagar alguma coisa. E tinha uma moeda do século dele. Aquele foi o ponto que quebrou, porque aquela moeda não era daquele século, então ele acabou despertando. E aí ele criou um bloqueio que ele não conseguia voltar mais. É interessante o filme, é um filme antigo, mas é algo a ser pensado, né? Todo esse contexto. E eu já vi uma pesquisa que existe aconteceu, se eu não me engano, nos Estados Unidos, não sei exatamente onde foi, mas para o pessoal poder se livrar de dores do Alzheimer, se eu não me engano, foi relacionado ao Alzheimer, tá? Ou até memória, porque estava perdendo memória, eles recriaram o lugar onde aquelas pessoas viveram mais felizes. Então, eles fizeram uma pesquisa e falaram, qual foi o momento da sua vida que você ficou mais feliz? Ah, foi na época da escola, no ano X. Ah, ou foi na minha adolescência. E aí eles criaram alguns ambientes para aquelas pessoas que traziam elementos daquela época. Então, eles começaram a ter melhoras porque eles viveram aquele cenário que eles viviam. Então, eles acreditavam que eles estavam ali, naquela época eles eram melhores. E a partir do momento que naquela época ele é melhor, o corpo começou a responder àquele ambiente. Por quê? Estava mentindo para a mente? Não, ele acreditava realmente que ele tinha voltado. Então, essa fé, ela remete a muitas coisas quando ela realmente é praticada com afinco. Eu já tive uma experiência, deixa eu ver, eu acho que foi mais, acho que foi em Limeira, porque assim, apesar de eu ter informação, colocar na prática é muito complicado, principalmente eu que sou mais metódica, e aí eu acabo tendo pensamentos sabotadores, tipo, eu tô indo para um lado, aí vem aquele pensamento, você sabe que é mentira, sabe? E aí bola tudo. Mas eu trabalhei numa empresa que chama TRW. Na época chamava TRW, hoje ela chama ZF. E é uma empresa grande lá em Limeira, uma empresa americana. E é uma das melhores empresas em Limeira. Isso na época que eu morei lá. E eu lembro que eu vinha de Limeira para Cosmópolis, e eles tinham um gramado assim gigante, sabe? Tem um gramado, tinha pés de jabuticabas nesse gramado e tinha as mesas que ficavam perto ali da jabuticabeira. Então, na hora do almoço, o pessoal sentava ali, andava naquele gramado. E eu passava, eu olhava e falava assim, nossa, eu queria tanto sentar naquele banquinho. Olha a minha cabeça. Falei, nossa, um dia eu vou sentar nesse banquinho. Eu não verbalizava, eu pensava. Porque eu achava tão gostoso. Falei, nossa, eu queria sentar naquele banquinho debaixo daquele pé de jabuticaba. Coisa assim, sabe, de jovem, né? Não é adolescente, mas eu tinha uns 20 e pouquinho. Anos depois, eu sentei ali, passou uns 2 anos, eu acho. Eu estava sentada ali naquele banquinho debaixo da jabuticabeira. Aí eu olhava assim para a Anhanguera e falava, nossa, quantas vezes eu passei aqui, eu me imaginei sentada aqui. Então, às vezes, a gente tem alguns pensamentos que eles acabam sendo repetidos. Eu não sei se vocês têm esses casos, tá, gente? Aí vocês podem verbalizar. Mas eu lembro que em muitas situações, não foi a única vez a TRW, essa é a mais marcante, eu tive outras questões, mas essa é a que mais vem na minha mente. Parece que a gente fica ligado àquele cenário. E aí parece que o universo pega e faz assim, ó, bloop. Quando você menos imagina, você fala, caramba. Então, se a gente faz isso sem consciência, imagina usando isso com consciência. Alguém aqui tem algum case assim? Que você viu, se conectou e várias vezes e passou um tempo que você nem lembrava mais, o universo trouxe para você? É o que a gente chama de déjà vu ou não? Não. Déjà vu é como se fosse, eu já vivi aqui, esse eu não tinha vivido. Eu queria viver, eu queria estar lá. E um dia o universo te trouxe. Então eu nunca passei por isso, não. Sônia, Laura. Consciências estão presentes ou só estão os nomes aqui na tela? Isso é sabotagem, tá enganando a gente.
Laura, tem alguma? Não me lembro de nenhuma situação, não, Suelen. Tá, se lembrar depois fala. Mas enfim, gente, é assim, parece mágica, que é você se conectar com cenários que você não viveu e depois você vivê-los e você lembrar que você já imaginou passando por aquilo, sabe? Enfim, é disso que eu estou falando. É algo que, assim, é uma ligação com o macro, né? E aí isso tudo parece que acontece. Você cria um pensamento, você vibra, você sente aquela emoção. E eu vou ter que mandar o link daqui a pouco de novo, mas eu entrei no meu pessoal, mas não adiantou nada. É que hoje eu já usei ele 3 vezes, então pode ser que o gratuito acabou. Enfim, gente, então é muito interessante, mas vocês têm a oportunidade de experimentar. Se isso não foi natural, vocês vão poder ter a experiência de tentar isso, para vocês verem que funciona. Só que tem que ter uma disciplina mental grande, né? É para ser natural, é para ser leve, não é para ser algo pesado. Então, por exemplo, essas 5 metas que eu defini para esse ano, todos os dias eu me conecto com elas. Aí eu tento, na verdade, elas já foram criadas pensando como se eu já estivesse lá. E é um desafio, porque você, na verdade, nesse momento você cria o seu futuro, né? Quando você acredita, quando você imagina, quando você emana. E é um desafio para quem nunca praticou. Mas é exatamente sobre isso que o livro está falando, tá? Então, ó, você pode convencer o seu subconsciente da sua certeza de que receberá aquilo que está pedindo, desenvolvendo-a em forma de fé, porque a fé, ela é ferramenta. O único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordens ao seu subconsciente. É através da palavra, porque a palavra é vibração, né? Então, eu estou falando, eu estou vibrando o ar, e vocês estão captando essa onda através de mecanismos e transformando em impulsos elétricos. Quando a gente faz isso para a gente usa a mesma forma, só que para uma finalidade específica, tá? Uma pergunta para vocês. O que é o cérebro? Você é o seu cérebro? Responde aí. O que é o cérebro e se você é o seu cérebro? Eu acho que cérebro é além de ser um órgão, é um órgão complexo. Na verdade, não é só um órgão super complexo. Ô, Laura, então você é o seu cérebro. A Lilian falou aqui. Quem é você, Laura? Não necessariamente. Quem é você? Ok. A Lilian respondeu. Se a gente parar para analisar, a gente consegue... Vocês conseguem separar você do cérebro? Por exemplo, eu sei que existe um cérebro dentro de mim. Só o fato de eu conseguir terceirizar a minha mente em relação a um aparelho, automaticamente eu não sou ele, senão eu não identificaria. É como se eu fosse Deus. Se eu falasse, eu sou Deus, eu não sinto que eu sou Deus. Mas porque eu não vi Deus como uma figura física. Eu posso ser a imagem e semelhança porque está escrito na Bíblia. Mas eu não tenho essa referência para poder refletir. Então, a gente fala aquilo que está escrito. Mas a partir do momento que eu consigo visualizar algo, se fala, mas isso não se parece comigo. Isso está em mim? O que é isso? E aí fala, e isso é você. Mas isso que sou eu? Ou isso está em mim? É filosófico. Então, a gente pode pensar da seguinte forma, isso ajuda muito, tá, gente, a forma de pensar. Que existe uma consciência além do corpo, e o corpo por si só é toda uma ferramenta para cada um de nós. Por exemplo, um carro.
O carro, ele tem todo um mecanismo pronto para ser guiado. Por quem? Por um princípio inteligente. Quando você entra no seu carro, você passa a ser esse princípio que vai movimentar tudo. E muitas vezes ele tem um computador de bordo, que, se a gente for considerar, é como se fosse ali o cérebro do carro, etc, etc. Mas aí são questões muito pessoais, e isso vai infringir com paradigmas e crenças que cada um tem. Porque daí não, porque provavelmente vai buscar a questão da religião, ou questões que não estão resolvidas em cada um, e aí cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. E esse momento não é o momento de puxar sardinha, mas é só uma forma de pensar, só para a gente imaginar hipoteticamente que, do mesmo jeito que eu consigo falar dele, ele consegue falar de mim, que é o cérebro. Então, o cérebro, ele é uma estação de transmissão. A informação, ela entra, ela sai, é processada, é basicamente um computador interno. Se eu souber trabalhar ele como uma ferramenta de condução de uma missão ou de um propósito, você potencializa a utilização dele mesmo. Vou dar um exemplo, gente. Vocês viram o que aconteceu na Bahia? Que teve um cara lá que surtou, atirou no policial, os policiais tiveram que matá-lo e eles eram do mesmo batalhão, vamos colocar assim. Vocês viram isso que aconteceu na Bahia? Só escreve, quem viu. Só escreve quem viu, não sei se vocês viram. Porque o bicho tá pegando. Tá, não vi, não vi. Enfim. Então, a consciência daquela pessoa, perante uma situação de caos, falou o seguinte, olha, eu não vou prender trabalhadores aqui. Só que ele só tomou uma... Aí, pela emoção, o que ele fez? Ele reagiu. Então, ele atirou para cima. Não se sabe se está meio mal contado, se ele atirou para cima. Mas, a partir do momento que você atira para cima, você pode atingir alguém que está acima, como num prédio. Toda bala que sobe, ela tende a descer. E aí, alvejaram ele como uma forma ali de procedimento. Ele é uma ameaça àquela comunidade naquele momento. Então, a consciência dele moveu todo aquele organismo para um fim, que era basicamente um suicídio, né? Então, o cérebro, a gente olha para a sociedade, muita gente está vivendo no comer, beber, dormir e se reproduzir, que é um nível automático do cérebro, que é a parte da reprodução humana. Quando a gente estuda, você busca informação para processar e poder tomar novas ações. Então, aqui a gente tem duas advogadas. Quando vocês pegam os casos, você pega aquela informação, processa, busca as coisas que precisa para poder defender aquela situação. Então, você está usando um outro nível do cérebro que não é só a sobrevivência humana. Então, quanto mais você entende sobre algo, você tem aquela informação em você, mais você tem poder de escolha. Não é assim que a gente faz, gente? Qualquer área da vida, relacionamento, autoconhecimento, marketing. Então, o cérebro ele é um mecanismo de entrada e saída. Para quê? Para te mover para algum lugar. Então, ele é, assim, uma ferramenta. E muitas vezes a gente se confunde com a própria ferramenta. Então, isso é um ponto importantíssimo para cada um analisar. Bom, vai dar aqui os minutinhos finais, eu vou mandar outro link para vocês. Perdão, eu achei sinceramente que ia ir mais longe com esse link aqui. Mas é rapidinho, tá? Já mando. Já mando! Finalizar. Cadê eu? Beleza. 3 participantes. Não sei se a Lili vai entrar. Beleza. Vou continuando. Cacau! Vem aqui. Que coisa.
Então, vamos continuar. Bom, uma das coisas que eu quero destacar, porque a gente está falando de fé, mas por que ele está falando que a fé induzida faz com que a gente acredite? E aí eu desenhei aqui para vocês a formação de hábitos. Como que os hábitos se formam? Hábitos possuem tripés. Então, um hábito, ele é formado com a informação de algo, ele precisa conviver com pessoas relacionadas àquele algo. Cacau, vem aqui. Ai, que chatice, viu? Ele precisa conviver em ambientes sobre aquele algo e repetir. Aí você fala assim, olha, que algo? Vamos lá. Então, vamos imaginar que eu quero perder 5 quilos. Eu preciso de informação sobre isso. Como que eu faço? Qual é a caminhada que me leva a isso? E aí eu preciso aprender a conviver com essas pessoas que tendem a criar esse cenário, ou eu me tornar essa pessoa. E aí eu preciso de um ambiente que me favoreça isso. Por isso que é muito comum as pessoas buscarem academia, porque é lá que tem informações, pessoas e o próprio ambiente, o cenário, para que você viva aquilo. E aí você precisa da repetição de, independente se é 21, 90, mas no mínimo você precisa de uma repetição até que o seu organismo absorva aquela mudança. Então, se você está num ponto A relacionado à saúde e quer para um ponto B, você tem que criar essa, no caso, rotina. Então, o hábito, ele se forma através dessa repetição. E hábitos são informações que são repetidas para o nosso consciente e inconsciente, e ele cria, os neurotransmissores começam a criar caminhos para aquela informação. Então, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, internamente existem conexões neurais para que a gente repita aquele padrão em corpo físico. Então, quem tem o hábito de fumar, dentro dele existem essas conexões que levam ele para mais isso. Exceto e tirando as questões químicas que faz os vícios. Então, por exemplo, se você se acostumar a ter pensamentos negativos, você está criando hábito para isso. Se você buscar a parte boa, você vai criar hábitos com a parte boa. Só que o que acontece com muita gente, e isso atrapalha muita gente até na criação de rotina, por exemplo. Pela pessoa não se envolver com algo, ela não cria caminhos neurais para aquilo, certo? Logo, ela vai ter dificuldade de viver aquilo. Por quê? Depois que virar hábito, fica tranquilo. Mas o seu organismo, ele tem sistemas que vai combater essa formação de caminho novo. É onde surge, por exemplo, os pensamentos sabotadores. Porque o pensamento sabotador, ele é uma forma de trazer você para o padrão que já existia. Gente, o cérebro, ele tem um mecanismo, ele precisa ser independente da sua consciência. Porque, por exemplo, o cérebro está cuidando agora dos batimentos cardíacos, do metabolismo do fígado e tudo mais em nível inconsciente. Ninguém aqui está pedindo, cérebro, bate coração, cérebro, cuida lá das enzimas. Não, é automático. Então, a mente por si só é aquém do próprio cérebro. Então, existe algo além dele mesmo. Então, tudo aquilo que se forma internamente em piloto automático, que a gente não tem consciência, e graças a Deus, senão muita gente morreria de infarto porque não ligou o coração, o comportamento depende dessa mente, depende dessa consciência. Então, por que a maioria das pessoas falham em criar etapas, processos e se moldar? Porque depende dela, ela precisa estar consciente do processo, usando o inconsciente para criar esse caminho. Leva um tempo. Desfazer um caminho construído vai gastar energia. E o cérebro, ele consome muita energia. Por isso, os pensamentos sabotadores. Então, quando a gente entende os nossos fantasmas, né, que costumo dizer as sombras, consegue identificar aonde você tem que superar, não é que vai ser fácil, mas pelo menos você entende melhor onde está lá o gap.
E aí você vai buscar aquilo. E se você não acreditar que você vai superar, adivinha o que vai acontecer? Você sempre vai ficar nos seus padrões de repetição. Isso é muito desafiante, porque engloba todas as pessoas. Primeiro passo é ter consciência de como você funciona e como tudo isso funciona. A partir do momento que você sabe como funciona, você pelo menos tem escolhas de onde você vai mudar. Então, se eu quero ter uma vida saudável, eu sei que eu tenho que criar um ambiente, buscar informações, conviver com pessoas ou me tornar essa pessoa e repetir isso, independente do cenário que você está. Porque existe o melhor cenário e existe o que dá para você fazer. Deu para entender aqui? Então, a fé, ela vai mexer com todos esses pilares. Porque se você acredita, você vai. E se você vai, a fé não remove montanhas. Se você não acredita que remove, você não vai remover nada. Já foi para a guerra vencido. Compreende? Sim, não. Consciências presentes. Ok, Lilian. Então, o primeiro capítulo... Muito boa essa explicação. Obrigada, Lili. Obrigada, Laura. Então, o primeiro capítulo, a gente falou de desejo. O que é que você quer? Isso é bem claro. O que você quer? Segundo capítulo, fé. Proceda exatamente como se já possuísse. Então, isso é um desafio. Porque você tem que pensar lá na frente. E muitas vezes a gente não pensa como a gente realmente quer. Aí é aquela pergunta, se você não imagina o que você quer, você não sabe o que você quer, automaticamente aquilo está distante de você. E essa distância mental impede que você crie familiaridade com aquilo. Então, se eu quero, por exemplo, vou usar outro exemplo sem ser emagrecimento ou fortalecimento do corpo e tal. Então, se eu quero uma meta financeira, X para o meu negócio, e isso no marketing fica muito claro, eu tenho que criar um caminho para alcançar aquilo. Então, eu vou construir ferramentas, melhorar os canais, vou criar campanhas. Só que você nem sempre consegue ter, por exemplo, um caixa para fazer aquilo que você quer, mas isso não impede de você imaginar como seria a sua rotina, por exemplo, tendo esse dinheiro. Vocês já fizeram esse exercício? Como seria a sua vida alcançando a meta que você quer alcançar na sua empresa? Vocês já fizeram esse exercício? Se não, marque aí e faça. Aí você fala, por que você não passa isso pelo Marketing Hunt? Não. Quem quiser ouvir isso, tem que participar de mais coisas, porque isso é um pensar além. Faz o seguinte exercício. Como seria a minha vida, como seria a vida do meu negócio, eu faturando o que eu quero? Faz esse exercício. Já, mas é difícil manter. Mas continue. É importante pensar. Porque vocês vão perceber que talvez seus desejos vão estar atrelados a coisas materiais. E isso não impede de vocês, por exemplo, fazer uma lista de investimentos. Qual é o próximo item a ser investido quando entrar X? Você está se preparando para receber. Gente, eu não estou sem minha agenda aqui agora. Mas sabe um exercício que eu faço? Por exemplo, no dia de hoje, eu deixo pelo menos 2 vagas para clientes. Clientes, tá? Vaga para clientes. E parece que é incrível. Sempre tem alguém que marca naqueles espaços que eu demarquei para atender pessoas. Seja para uma reunião, seja para uma prospecção. Eu tinha até parado um tempo de fazer. Aí ontem eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não faço isso. Aí eu marquei, juro para vocês, hoje eu marquei 2 vagas e tá a semana inteira. Não são clientes reais, são espaços para receber as pessoas, está marcado. E hoje eu não fiz 2 reuniões que não estavam planejadas. Aí você fala, isso é coincidência? Eu não sei, mas que eu marquei e aconteceu. Então, essas marcações é você conectado com aquilo que você quer. Então, o que você quer? Se você quer vender, o que você tem que fazer para vender? Ou, por exemplo, o estudo que você faz hoje,
Você está investindo numa ação do amanhã, não é assim? Então, a Laura está fazendo pós. Por que está fazendo pós? Porque ela está mirando no amanhã. Porque ela precisa daquele conhecimento para onde ela está indo. A pergunta é, quem é você lá? Se você não acreditar que lá é a sua outra versão, você não faz o que precisa ser feito no trajeto. E aí, quem não sabe o que busca, não identifica quando encontra. Então, às vezes, vai vir oportunidades que você vai ter que dizer sim ou não. E por você não saber que você está indo para lá, você não sabe dizer sim ou não. Você aceita ou você nega aquilo que você deveria ter aceitado. Gente, eu acho que é assim. Tem muita, mas muita gente não guiando a própria vida. Já tem muita coisa que envolve a gente para a gente deixar as coisas soltas. Por isso que eu volto a dizer, rotina é bom? Sim. Principalmente para você guiar as suas ações para o amanhã. Tem descanso, tem hora que você tem que dormir, tem hora que você tem que comer, tem hora que você não tem que fazer nada. Mas que a pausa esteja atrelado à sua caminhada. Então, a fé, sem um objetivo, ela não é nada. Eu acredito. Em quê? Eu acredito em Deus. Manifeste essa fé. Tem gente que, se você não você não tem. Então, a fé, ela leva você à execução, né? Porque você crê, então você vai. E cadê a frase da Laura aqui? Está na Bíblia, só lê a Bíblia, tá aqui, ó. Tá aqui, cadê? Ô, Laura, arquivo. Não cria história. Compartilha de novo, Laura, por gentileza. Foi no outro, né? Desculpa. Compartilha o... Você vê que eu não leio muita Bíblia, né? O versículo, por favor. Aquele versículo que você colocou. Ora, a fé é firme. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Gente, está na Bíblia. É só ler, né? E, tá sendo dito quanto tempo? Quanto tempo, né? Adorei isso aqui, Laura. Vou dar até um print. Então, cada um é o que é por causa de seus pensamentos dominantes. Gente, vocês acham que quando a gente tá eu falei que eu estava né? Eu estava envolvida num momento da minha vida. E é assim, esse não é negativo, é um momento de introspecção. Então, é um momento que você fala, peraí, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo? Você meio que analisa suas ações. E a maneira mais fácil de analisar suas ações é olhar o que está no seu ambiente. Se a sua mesa estiver bagunçada, sua roupa estiver lá para lavar. O externo reflete o interno. Então, quando a gente quer começar a organizar interno, você tem que olhar o seu externo. Então, tem livro aqui parado para ler, tem mensagem sem responder. Quando você percebe que você está desconectando do meio, é porque você está desconectando de você. E isso é ruim. Qual frase? Escreve aí, o Lilian, para a gente lembrar e dar print. Ou essa frase aqui. Então, tá. Cada um é o que é por causa dos seus pensamentos dominantes. Então, quando eu tô eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não vá para aquele lado que é negativo dos meus pensamentos. E, gente, sem autoconhecimento, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, as pessoas estão pirando. Eu estou vendo muitos casos das pessoas descontando em crianças. A criança não tem nem discernimento, ela não sabe nem que ela é. O coitadinho está lá apanhando sem saber, porque tem muito adulto doente. Então, a gente precisa aprender a cuidar da mente e levar isso para muito mais pessoas, para que atinja principalmente as pessoas que mais causam crianças doentes, que são os adultos doentes. A da tela. Obrigada, Lilian. Então, assim,
é igual traição. Sabe quando a pessoa coloca na cabeça que de repente ela está sendo traída? E mesmo que mas a pessoa acredita naquilo. Ela coloca naquilo, acredita naquilo, ela começa a perseguir, ela começa a ter ciúme. Aí o corpo, a mesma coisa de falsidade, ou uma fofoca. Todas as coisas ruins que tem no mundo. Até a religião, a pessoa acredita naquela crença, ela crê que aquilo... Porque o crer não é o problema, é em que você crê que é o problema. Então, a gente vê lá, os muçulmanos têm histórias assim, que tipo, não, se a mulher trair, ela tem que ser apedrejada, e eles acreditam naquilo, eles têm fé sobre aquilo. Então, se tiver uma suspeita de traição, não há quem diga que não, e aquela mulher vai morrer, porque existe aquela crença, aquela fé de que isso, nasceu um albino numa tribo, vamos cortar esse albino porque ele dá sorte, cria aquela crença. Então, o mundo está cheio de crenças, porque a sistemática de funcionamento humana é igual para todo mundo. Então, se você crê que você pode, você pode. Se você crê que você não pode, é o mesmo caminho, você não pode. Se você crê que você vai conseguir se posicionar no mercado, se você acredita que você vai conseguir se curar, se você acredita, tudo aquilo que você crê tem um caminho, tá? Já está escrito há milhões de anos. Só que esse caminho ele tem que ser vivido, não é só da boca para fora, não. Então, os pensamentos dominantes é aquilo que a gente dorme, acorda, mas não é só ficar pensando, a gente se envolve, né? Então, decida-se afastar as influências de um ambiente infeliz e manter a vida em ordem. A ordem, ela te leva à fé, examinando as suas vantagens e desvantagens mentais. Está escrito no livro. Parece até que estou pregando, né? Mas tá aqui, ó. E não é que se faz na igreja, gente, quando se lê a Bíblia, quando se fala, e o pastor ou o padre, o facilitador da palavra, ele facilita para que as pessoas tenham entendimento. E aí cada um vai buscar no que acreditar, né? Mas no livro ele fala então o seguinte: decida-se se afastar daquilo que vai te influenciar negativamente. Porque essa é a formação de hábito. Se está falando que o ambiente está ruim, olha aqui um dos pilares do hábito, ambiente. Se a informação é ruim, muda a informação. Se as pessoas da qual você convive não tá te levando e não ajuda a te levar para onde você quer, então as pessoas precisam ser mudadas. Ou você muda, ou as pessoas mudam, ou muda-se de pessoas. Por isso que muita separação acontece, porque às vezes o casal não está se entendendo mais, e aí um quer para um lado, outro quer para o outro, o ambiente vai ficar o quê? Doente, né? Enfim, aí cada um tem que saber o que é da vida, porque só vive uma vez. Até que te prove ao contrário, é uma única vida. Então, é melhor fazer dela o melhor projeto que você tem do que ficar esperando a próxima. Vai que não tem. Então, é essa. Então, o dia de hoje é o dia de hoje. Vigiar e orar. Tá lá, vigia e ora. O que? Vigia os pensamentos. Vigia sua mente, vigia o seu ambiente, vigia os seus passos. Não adianta orar se você não vigiar as suas ações. Na psicologia já diz, o indivíduo é influenciado pelo meio em que ele vive. Em partes, né, Lilian? Porque não é o único fator, mas influencia. A gente talvez pode dividir aí em 25% para cada um. O ambiente, as informações que você alimenta a sua mente, as pessoas que você convive e a quantidade de vezes que você repete esse ciclo. Então, dá aí pelo menos 25% para cada um. Então, o ambiente influencia uma parte, mas ainda existe a sua parte. Então, por exemplo, do 0 a 7 anos, a criança ela é bombardeada de informação. Tá? Ela recebe informação do 0 aos 7 anos. Informação, ela não tem discernimento e ela não tem poder para mexer nos outros pilares. Ela recebe informação daquele ambiente e das pessoas que convivem ali com aquela pessoa. E pela repetição. Se ela nasceu num ambiente doente, ela vai receber uma carga doente de informação. E ela tende a ter hábitos no decorrer da vida. Gente, a minha cachorra tá... Sai daí, Cacau!
ela tá pegando casca da árvore para comer. E então a criança, ela não tem discernimento, ela não tem poder, ela não tem força. Só que ela tem uma consciência que vai começar a despertar em determinada idade. E essa consciência está acima de todos esses problemas. Se for uma consciência adormecida, ela vai seguir exatamente os padrões de conduta que ela tem. Se for uma consciência que será despertada, ela tem poder de mudar a realidade dela, mesmo que ela tenha toda essa carga informacional interna. Porque quando a consciência acorda, e o que é a consciência? Eu sou um ser, eu estou aqui. Então, eu vou fazer o que precisa ser feito. Se eu tenho que lavar louça, eu vou me colocar para lavar louça. Se eu tenho que beber água, eu vou me colocar para beber água. A consciência é, eu vou fazer o que precisa ser feito com tudo isso que eu tenho aqui. E aí, lógico, que os pensamentos sabotadores, se for ao contrário do que você quer, e você começa a ter, ou ele ganha, ou você perde, né? Então, quando a gente está consciente, então, eu vou planejar a agenda, eu vou planejar a agenda. É você que tem que mandar ali no todo, não o todo mandar na consciência. Quando você está seguindo o bonde, ou seguindo o seu padrão de conduta, você não está consciente. Você está inconsciente. Você está seguindo um padrão. Quando você desperta, você guia as suas ações. É totalmente diferente. Então, guiar as ações vai gastar energia, por um tempo vai, até que se torne natural, tá? Então, não basta só querer, você tem que realmente ter fé naquilo, e fé é movimento. Ela não é verbo, mas ela é um estado de. Como que eu posso me colocar lá? Estando lá, no hoje. E aí tem um filme que eu acho... Eu até mandei uma mensagem para uma amiga antes de fazer aqui com vocês, porque uma vez ela me indicou esse filme, e assim, ele não é um dos filmes mais engraçados, mas ele contextualiza essa coisa do poder da mente, sabe? E aí eu peguei e mandei para ela, falei, nossa, ô Flávia, qual que era aquele filme mesmo? E ela tentou buscar, o computador dela começou a pensar, sabe? Aí eu falei, meu Deus, como que é? Eu fui no Google, Sexy por Acidente. Vocês podem, se eu não me engano, tem na Netflix, mas também, se eu não me engano, vocês podem encontrar, eu acho que no YouTube, se vocês pesquisarem, é interessante ver. Qual que é a história? Ela é fora de perfil. No caso ali, tá? Esse fora de perfil é um padrão de beleza que a sociedade impõe. Padrões que as pessoas acreditam. Então, quem é fora desse padrão se vê diferente daquilo. Ou seja, eu reconheço que eu não estou ali, então eu estou aqui. E aí, ela sofre um acidente na academia, ela bate a cabeça lá, porque ela está buscando esse padrão. E, de repente, ela começa a se enxergar. É como se ela tivesse batido a cabeça, como, ó, abriu uma luz aqui, e ela começa a ver exatamente como ela gostaria de ser. E só o fato dela mudar esse padrão, ela passou a ter atitudes, palavras e hábitos daquilo que ela queria ser, mesmo não sendo. Então, ela não enxergava, e ela agia como ela achava que era. Então, o filme gira em torno disso. Como você é, não sendo. Então, por que ela não era tudo isso? Porque a mente dela impedia dela enxergar as possibilidades. Então, ela não acreditava que era possível, até ela quebrar as barreiras. Então, as pessoas, inclusive, que perdem memórias... Ai, tem um filme... Ai, nossa, preciso achar esse... Gente, tem um outro filme também que é maravilhoso, que é de um cara que perdeu a memória. Ele traía a esposa dele, ele era infiel no relacionamento, ele sofreu um acidente. Aí ele ficou internado e se recuperou. É com o... Putz, eu tô vendo a carinha dele, mas não lembro. Aquele que fez o guarda-costa. Não é ele, não. É aquele que morreu, que fez Indiana Jones. Qual que é o nome dele? Patrick Swayze. Não é o Patrick Swayze. Enfim. E a esposa acabou cuidando dele, internado, e ele se apaixonou por ela. Então, ele não lembrava que ele era infiel, porque ele perdeu a parte da memória dele. Então, ele criou novas memórias. Só que,
com outro olhar. Então, assim, é um filme bem delicado, que eu achei muito interessante, porque, basicamente, a gente cria esses padrões e a pergunta é, quem é você sem os seus empecilhos? Às vezes eu me pergunto, sabe? Porque eu tenho umas conversas internas, né? E aí eu fico, quem sou eu sem esse bloqueio aqui, sem esse fantasma? Eu não sei. Porque eu tô tão, às vezes, a gente tá tão apegado às nossas sombras que talvez a gente não só se liberte, porque a gente está acostumado à sofrência. Eu sei qual é, mas também não, eu não lembro agora, mas enfim, depois eu acho. Tem um outro filme também antigo, do Val Kilmer. Eu sou péssima com os nomes dos atores, mas chama A Primeira Vista. À Primeira Vista. Ele era cego, a gente falou de cego, e aí ele acaba se relacionando com uma hóspede, né? Porque daí ele era um massagista de primeira, né? Ok, eu não enxergo, mas eu sinto. Então, eles acabam aflorando outros sentidos, né? E ela acabou se apaixonando por ele, acabou abordando ele, e eles acabaram, acho que, tendo ali um relacionamento, ele estando cego ainda. E aí ela propõe que ele faça um exame, né? Uma operação lá e beleza, ele aceitou. Quando ele passa a enxergar, para quem nunca soube o que é, não, ele foi perdendo a visão quando ele era criança, então ele tinha algumas lembranças. E aí, quando ele começou a enxergar, a luz incomodava muito, porque você está muito tempo na escuridão. Então, ele teve que reaprender como era viver no ambiente. Então, ele não tinha noção de distância. Então, ele estava vendo um carro vindo, se estava perto, se estava longe, ele não tinha esse conhecimento. Então, ele quase foi atropelado. Ou então, ele olhava uma xícara. Por que você sabe que é uma xícara? Porque você está vendo uma informação da qual tem um adjetivo chamado xícara. Só que quando a gente bate o olho e casa, né, nomes e objetos, beleza, você não precisa tocar. Mas ele não conseguia, ele precisava tocar para saber que era uma xícara. Então, ele não acreditava mais no mundo, e ele sentiu muita falta daquele mundo interno, porque era o mundo que ele conhecia. Então, ele não conhecia as expressões, mas ele só precisava tocar, porque essa era a visão dele. Então, a mente é uma coisa muito poderosa. O cérebro, na verdade, é um aparelho muito poderoso e que a gente tem potenciais gigantescos que eu acredito que não é só eu, não. Na verdade, assim, a neurociência, né, fala, olha, tem muita coisa, a gente não descobriu muita coisa, né? E o pouco que a gente descobre, a gente percebe que, primeiro, a gente tem que estar consciente, porque até essa ferramenta está em evolução. Então, provavelmente, as próximas gerações, se tiver sobreviventes, né, se Deus quiser, de tudo isso que a gente está vivendo, e vai vir mais um pouco, sempre tem, né? Provavelmente, o cérebro deles tende a evoluir perante os cenários que eles estão vivendo. Então, são outros tipos de pessoas, são outros tipos de pensamento, outros tipos de ambiente, mas a fé de que é possível alcançar, de que é possível fazer o que precisa ser feito, está atrelado a objetivos, a metas. Senão, é uma fé morta. Uma fé viva é vida, é movimento. Então, você se coloca para onde você quer e deseja ir, mesmo que você estiver indo. O yin, você respeita a sua pausa no tempo, mas depois você tem o yang. Agora, se você ficar ing, vai congelar, né? Bom, eu acho que era isso que eu queria compartilhar. É um capítulo extenso, mas para o próximo, desejo e fé são 2 ingredientes para os próximos passos. Então, esses 2 têm que ficar muito claro. E acabamos. Vamos encerrar aqui falando do que vocês acharam,
O que vocês querem? Eu quero ouvir as três, né? Então, cada um puder falar. Vou começar aqui com a Lilian. Se quiser abrir o vídeo também. Oi. Oi, Lilian. Oi, tá me ouvindo? Sim. Compartilhe. Boa. Nossa, eu achei muito interessante, mesmo não estando lendo o livro, né? Eu acho que a leitura que você fez dele, assim, além do que você leu em palavras, mas o que você entendeu do que você leu, eu achei muito interessante, porque foi muito abrangente, né? Eu acho que o que você colocou da frase, até que eu elogiei aí, foi um resumo do que é a realidade mesmo, que a gente acaba se sabotando a todo momento. O nosso cérebro ele tem uma capacidade imensa e a gente não aproveita quase nada dele, porque a gente quer focar em tantas coisas ao mesmo tempo e aí não foca em nada, né? Eu achei super interessante. Aí ele buga. Aí ele buga, aí já era, aí não serve para mais nada, aí para. Obrigada, Lilian. Laura? Foi bem interessante também. Eu não li o livro, mas a sua abordagem foi legal, Sueli, foi abrangente. Você consegue passar um conhecimento e, ao mesmo tempo, sabendo que existem outros detalhes, e você não mistura, e ao mesmo tempo você traz o livro, né, essa visão. E, óbvio, passando sempre, eu acredito muito que a ordem, eu gostei muito da comparação, e não é comparação, da forma como você uniu ordem com fé. Tava no livro, tá no livro, tá? Não fui eu, tá, gente? Tá no livro. Eu não li, não, e eu não li o livro. E eu acredito muito nisso, primeiro que tem que agir mesmo, a gente tem que ter aquela experiência que você viveu, da árvore e tudo. Eu vivo isso diariamente, e realmente eu sinto isso de verdade. E eu acredito que você falou assim, olha, a organização, ela vai ajudar você a se mover. Então, assim, a fé, ela também, aquilo, eu acho que a ordem é uma coisa assim. A ordem é um princípio, né, é um princípio divino, né? Sem ordem não existe nada na natureza, né? Ela é exatamente, por exemplo, os pássaros, as flores, é que o ser humano, por ter a consciência, ele faz um pouco, aí você põe o cérebro, então é muito filosófico esse assunto, Sueli, é muito complexo, se for discutir cada ponto de tudo que você falou, vai longe isso aí, vai para um ano. Mas foi bem legal, foi bom, eu ouvi, eu não podia falar na maior parte do tempo, agora eu vou pedir aqui para falar, e foi muito, muito interessante. Mas para a gente ver o peso dos capítulos, né, gente? Porque um livro ele tem que ser estudado. E está atrelado, né? Não só lido. Está atrelado ao primeiro, né? Ao primeiro capítulo e assim por diante, acredito. Eles estão todos amarrados, é incrível. Você fala assim, tanto que eu demorei muito tempo para colocar esse livro em prática na minha vida. E eu agora estou na oportunidade de revê-lo. Então, assim, saber para onde está indo, colocar a fé em movimento, com ordem, e aí tem os outros elementos. Porque não é só, mas pelo menos assim, eu tô pronto, não, ver todo, e aí você usa tudo isso. Então tá bom. Obrigada. Sônia, você não vai conseguir falar? Obrigada, Laura. Tá, beleza. Obrigada, então. Se a Sônia não vai conseguir falar, vamos encerrar. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Só escrever no chat sim ou não. Senão a gente finaliza. Bom, Laura, você tem um livro? Você chegou a comprar o livro ou você está com ele em PDF? Eu estou com ele em PDF, Suelen, e eu estou lendo um outro, então eu vou passar para esse depois. Assim, logo, já. Não, acho tranquilo. Que semana que vem eu finalizo, tá? Beleza, gente. Então, boa noite para todas. Obrigada, boa noite.
Gratidão e até a próxima. Boa noite, meninas. Tchau.